Não sei se vocês ouviram ou reconheceram que ela não sabia o que estava acontecendo aqui. Mas essa irmã realmente é uma grande bênção do Senhor, porque ela busca conhecer cada vez mais a Deus através da palavra dele. E esse é o nosso objetivo no Seminário Bíblico Nacional, de ensinar àqueles que vão ensinar a outros, e o que nós fazemos hoje vai impactar vidas até Cristo Jesus voltar. Então, por favor, faça um grande esforço de estar presente nas aulas do Seminário Bíblico Nacional, SBN, e então participe. Vamos começar em janeiro com 2 matérias, depois em abril eu devo lecionar o livro de Atos, que já estou tão ansioso para iniciar, Eu gosto tanto desse livro. E então outros que vamos estar ensinando durante este ano de 2017. Agora, sabe, hoje nós vamos estar estudando uma coisa que provavelmente você não ouviu muitas vezes do púlpito e nem da sala de aula. Quem já ouviu sermão sobre os milagres de Deus? Alguns, que já ouviram. Mas tem um tempo que não falamos sobre este assunto. E precisamos esclarecer biblicamente o que Deus diz sobre os milagres. Precisamos entender o que Deus diz e seguir exatamente aquilo que Deus nos diz. Porque os homens têm muitas ideias. Os homens falam muito, fazem muito, que chamam de milagre. E então, vamos logo no assunto aqui, porque senão vamos prolongar muito. Tem 4 palavras que você pode entrar numa chave bíblica e ver estas palavras quantas vezes na Bíblia que se encontram. E geralmente, ou muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 dessas palavras estão na mesma frase. Mas essas palavras são prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Agora, são palavras sinônimas, Tem umas ideias iguais, mas cada palavra significa uma coisa um tiquinho diferente que outra. Mas o que é um milagre? A palavra em si, milagre, significa um acontecimento extraordinário, além do poder de qualquer homem, que acontece imediatamente quando é declarado por Deus, Jesus ou outro servo, a qual Deus deu esse dom. Vou repetir. Milagre é um acontecimento extraordinário, além do poder de qualquer homem, que acontece imediatamente quando é declarado por Deus, por Jesus ou outro servo, a qual Deus deu esse dom. Então vemos muitas vezes, especialmente no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, a gente lê que falou certa coisa e imediatamente. Um milagre não é uma coisa que Deus declara, vai acontecer um dia, e então um dia acontece aquilo. Ele
fala e na hora. Como quando Jesus falou ao paralítico, levante, ande. O que ele fez? Pulou e andou. Na hora. Chamou a atenção de todo mundo que estava presente. Uma vez ou outra, a gente vê uma coisa como Jesus ajudando um homem. Ele realizou um milagre de ajudar um cego a ver. Só que primeiro ele, para ajudar a pessoa a entender que foi ele que estava fazendo aquilo, ele disse, o que você vê? Eu vejo os homens como se fosse árvore andando. E então, de novo, o que você vê? E ele viu homens andando exatamente como estavam andando. Mas ele fez isso de propósito. Não vamos ter tempo para entrar em todos os detalhes aqui, mas eu encorajo você a pegar essas 4 palavras, prodígio, sinais, maravilhas e milagres, e vai andando pela Bíblia, estudando profundamente aquilo que diz sobre isso. Agora, qual o propósito de milagres? Primeiro, para realizar aquilo que Deus quer. Como criar o mundo. Ele falou e o que aconteceu? Houve. Tudo que ele falou, que haja e houve. E então, para glorificar a Deus como Senhor. Esse é Deus. E então aconteceu aquilo que foi falado. Para provar que o operador do milagre é de Deus. Ele, aquele homem que estava ali falando, ou é Deus na carne, como Jesus, ou então os apóstolos, ou aqueles a quais eles passaram esse dom, mas então para provar que você pode escutar este homem, a mão de Deus está em cima dele. Ele é de Deus. E então para convencer as pessoas a obedecer a Deus. Faça aquilo que está sendo falado e você será salvo. E então faz o milagre e as pessoas reconhecem. Olhe, esse é de Deus. Agora, nos relatos bíblicos, nenhum seguidor de Deus que era fiel pediu nada do povo pelos milagres que realizou. O bem foi feito para as pessoas e para glorificar a Deus. Fez o bem para as pessoas, Deus foi glorificado. E eu estava lendo hoje de manhã, na minha leitura lá em Atos, quando o Paulo, estava reconhecendo, e ele disse, olha, eu estou ouvindo por toda parte que quando eu chegar lá em Jerusalém, não vai passar muita boa coisa para mim, não. Mas eu vou lá porque a minha vida é de Deus. Mas a minha vida em si não tem tanta importância quanto pregar a palavra e levar as pessoas a Ele. Qual foi o primeiro milagre relatado na Bíblia? Oi? Água para vinho, água para vinho. Oi? A criação do mundo. Como nós chegamos aqui,
que haja luz, e houve luz, e etc. Agora, disse Deus, né? Gênesis 1, de 1 a 3, haja luz, e houve luz, e etc. Deus, desde o início dos tempos, realizou milagres. Prosseguiu o Senhor, isso em Êxodo, capítulo 4, versículo 8, Êxodo 4, 8, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Quer dizer, eu vou realizar o primeiro. Se eles não acreditarem, vão acreditar no segundo. Êxodo, capítulo 10, versículos 1 e 2, e então o versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. E quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Sou eu que mando, sou eu que tenho toda a autoridade, sou eu que tenho todo o poder, e eles vão reconhecer isso. Versículo 4. Do contrário, se eles não ouvirem, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. E então ele continuou até fazer 10, colocar 10 pragas lá no Egito. Cada um exatamente como ele falou. Então Deus fez muitas e muitas e muitas coisas lá no Velho Testamento através dos seus porta-vozes. E então no Novo Testamento, Jesus realizou muitos milagres quando ele estava aqui na terra. Mas muitos milagres que ele fez. Cada um aqui deve pensar em 10 ou 15 diferentes rapidinho. Joga a rede lá do outro lado. Quando eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada, pegaram tantos peixes que quase afundou o barco deles. Isso é milagre. Como que ele sabia? Como que ele tinha o poder de saber exatamente onde estavam os peixes? Agora, João 20, versículos 30 e 31. João 20, versículos 30 e 31. E enquanto estou lembrando, se você gostaria de ter este esboço aqui, eu te mando. Me passa o seu e-mail e eu te mando este esboço. Que é um rascunhozinho só daquilo que a Bíblia diz, mas eu acho que dá para entender os milagres de Deus. João 20, versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus, que é Salvador, é o Cristo, o enviado por Deus, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, os milagres que foram feitos aí, né, Jesus aqui na terra, era para isso. Para que creiamos que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e que crendo nele que nós tenhamos vida no seu nome. Que a gente acredite mesmo de coração, ele é o Senhor, ele é o Messias, é ele que foi enviado, Filho de Deus aqui em nosso meio. E então, se nós ouvimos e obedecemos tudo que ele falou, e seguimos aqueles que ele instruiu e enviou, os outros apóstolos, então nós teremos a vida eterna garantida para nós. Agora em Atos capítulo 5, Atos 2, primeiro Atos 2, versículo 43, no livro de Atos nós vemos vários milagres também, praticados pelos apóstolos e outros. Vou explicar mais daqui a pouco. Atos 2:43. Isso foi logo depois dele explicar que nós precisamos ser batizados para receber perdão dos pecados e o Espírito Santo em nossa vida. Ele disse, Atos 2:43, todos estavam cheios de temor. O que é temor? É um respeito profundo. Cheios de temor, até medo, leva até medo. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por quem? Pelos apóstolos. Por intermédio dos apóstolos. Até este momento, somente os apóstolos tinham recebido de Cristo esse poder de fazer milagres. Realizar uma coisa que era verdadeiramente milagre. Atos 5, versículo 12. Atos 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Como eu falei, essas palavras sinônimas tem muitas vezes que tem duas ou três delas na mesma frase. Mas os apóstolos realizavam muitos. Em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. 2 Coríntios 12 e versículo 12. Deus nos diz através do apóstolo Paulo as marcas de um apóstolo. Quais que são? Sinais, maravilhas e milagres. Foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, os apóstolos estavam realizando os milagres e eram marcas de um apóstolo. Até lá, somente os apóstolos. Foi marca de apóstolo. Esse é o enviado. Apóstolo quer dizer alguém escolhido e enviado. Como também a palavra Cristo significa um enviado, um ungido. Os apóstolos foram enviados, ungidos por Jesus. E então eles tiveram esse grande poder. Em 1 Coríntios 12, versículos 28 a 30. 1 Coríntios 12, versículos 28 a 30. O Paulo está descrevendo a igreja daquela época, já estava há alguns anos à frente, mais ou menos no ano 65. Então ele disse, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois,
os que realizavam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Têm todos o dom de realizar milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas que nunca estudaram? Não. Todos interpretam? Não. Cada pessoa, então, recebeu dom de fazer aquilo que Deus quis. Eu acabei de notar aqui que eu falhei numa coisa que eu precisava colocar aqui no sermão. Esqueci. Então, em 1 Coríntios... Deixa-me ver. 1 Coríntios 13, que é o capítulo de quê? Do amor. O capítulo do amor. Ele está descrevendo o amor. Então, a partir do versículo 8, ele diz que o amor jamais acaba. Então, o amor não acaba. Deus é amor. Ele não acaba. E o amor entre nós também não acaba. Mas, havendo profecias, ok? Desaparecerão. Não haverão mais. Essas profecias, vai acontecer tal coisa, pessoa recebendo de Deus a luz de que alguma coisa iria acontecer, e aconteceu. Desaparecerão. Havendo línguas, quer dizer, a habilidade de falar línguas que nunca estudou. Agora, eu estou estudando e procurando falar português já faz quase 35 anos, né? Faz 35, quase 36 anos, né? Que eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu acho que agora estou quase falando, né? E então tem umas 2 outras línguas que eu arranho um pouco, mas nada sem muito esforço. Tem alguns irmãos bilíngues ou trilíngues aqui também, que poderiam dizer a mesma coisa. Mas ele disse, havendo línguas cessarão, havendo ciência, sabendo das coisas, passará. Porque em parte conhecemos. Naquela hora, naquele dia que ele escreveu, hoje, nós conhecemos em parte as coisas. E em parte profetizamos. Ele estava aqui mostrando que logo no futuro não vai haver mais essas coisas. Quando, porém, vier o que é perfeito, completo, a revelação toda de Deus, então o que é em parte será aniquilado. Então, estas coisas, né? Os milagres, aquelas habilidades grandes das pessoas iriam parar, iriam cessar, não haveria mais. Me perdoe por essa falha aí, esqueci de colocar no sermão, mas foi colocado, né? Então,
como que os cristãos do primeiro século, que não eram apóstolos, realizaram milagres? Se hoje nós não podemos, e Jesus passou para os apóstolos a marca de apóstolo, que era o poder de realizar milagres, falar em línguas, e aquilo que aconteceu lá em Atos, né, capítulo 2, lá no início de capítulo 2, depois daquele dia, como então que os outros, que não eram apóstolos, faziam? Então, em Atos capítulo 6, que foi lido antes, eu vou ler uns 2 versículos, versículo 6, né? Atos 6, 6. Apresentaram esses homens que foram diáconos na congregação para cuidar das viúvas, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 6. Estevão, um desses homens, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, foi passado para eles essa habilidade de fazer milagres, grandes maravilhas. 2 Timóteo 1, e versículo 6, Paulo disse a Timóteo: mantenha viva. Timóteo era quem? Do Paulo? Filho da fé. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu, apóstolo do Senhor, que recebi este poder de compartilhar com outros esse dom, eu impus as mãos sobre você, te passei o dom de realizar milagres, então mantenha essa chama viva. Use isto para a glória de Deus. E teve os outros, né? Mas como que eles fizeram? Os apóstolos chegaram, Jesus tinha passado para eles esse poder, e então o poder de passar para outras pessoas. Mas eu te pergunto, o que aconteceu quando os apóstolos morreram? Se somente os apóstolos podiam impor as mãos e passar a habilidade de fazer milagres, de falar em línguas estranhas que nunca tinham estudado, e etc. O que aconteceu quando os apóstolos morreram? Cessou. Então, hoje em dia, quando alguém te disser: eu faço grandes milagres. Mentira. Não faz, não. Não faz milagre nenhum. Agora, vamos ver. Qual a diferença entre um milagre e a providência de Deus? O milagre aconteceu imediatamente após ser declarado, ou quando foi declarado que ia acontecer. Como Deus disse: olhe, eu vou fazer hoje este milagre lá no Egito. Se não ouvirem esse, no outro dia eu vou fazer outro, tal. Então foi exatamente como ele falou. A providência de Deus é sobrenatural também, mas não é declarado por ele, e geralmente não acontece imediatamente. Eu vou usar este corpinho como exemplo. O que você está vendo?
poucos meses atrás, ficar parado, esqueça. Alguns meses atrás, não podia nem levantar. É milagre? Estou perguntando, é milagre? Não. Porque Deus não declarou e nem aconteceu quando foi declarado. Mas, quantas milhares de pessoas que já me falaram, eu oro sempre por você, rogo a Deus que você melhore. Deus está ouvindo? Deus está ouvindo, irmãos? É uma providência de Deus. Acredite no poder de Deus. Se eu te mostrasse a minha lista de oração, né? Você iria dizer, mas quanto tempo que leva a sua oração? Né? Mas eu oro pelos irmãos. Eu oro pelas pessoas que precisam. E eu oro por mim. Que Deus me recupere ao ponto que eu não seja como estava ontem à noite. Porque vou te falar. Se não fossem pessoas super especiais, eu não ia estar aqui, não. Fadiga é difícil. E às vezes a dor é muita. Mas, irmãos, comparado com 1 ano e meio atrás, é outra coisa. Realmente é uma maravilha, mas não é milagre, não. É uma coisa que a gente acredita em Deus, pede dele, mas ao contrário daqueles que Jesus disse, veja, e viu imediatamente, levante, né? E ande, levantou, pegou a maca e foi andando. Não é bem assim, não. Se fosse, eu teria chamado aquela pessoa há mais que 1 ano e meio para chegar e me levantar de lá. Mas a gente pede direto e reto. Eu diria que dezenas de milhares de pessoas estão orando a favor de minha saúde. Glória a Deus mesmo. E eu não paro. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer e um pouco mais, para poder chegar lá. Requer fé? Sim. Requer esforço? Sim. Requer uma determinação? Sim. Perseverança? Sim. Mas, onde começa todas as coisas? Temos que dar glória a Ele. Temos que depender dEle. Temos que acreditar e correr atrás pedindo dEle a sua ajuda. Eu te pergunto também, a nossa salvação é milagre? Eu não estou vendo ninguém, nem assim, nem assim. Porque agora está na dúvida, né? O Alessandro disse que está todo mundo assim. Estou meio confuso. Não. É uma providência de Deus. Quando nós acreditamos nele, quando nós obedecemos a Deus, então nós somos salvos. Nós somos perdoados por nossos pecados. Mas nós temos que fazer nossa parte. Não é somente Deus dizendo que seja salvo, e então é salvo. Não. Depende de você. Depende de mim. E vocês que têm mais que 1 ou 2 filhos sabem que alguns desses filhos vão estar mais abertos para Deus e da vontade dele do que outros. Se todos os seus filhos são positivos para Deus, glória a Deus.
E parabéns, porque você é quase único, né? Conheço famílias dedicadas a Deus, sempre orando pela família, fazendo aquilo que eles entendem que deveriam fazer, e ainda os 2, 3, 4 filhos estão fora do rebanho de Deus. Isso me entristece, porque os filhos decidem erroneamente. Como eu já falei, quando perguntei para um ou outro, né? Você não estava no domingo passado? O que aconteceu? Decidi não comparecer. E eu digo, decisão mal feita. Decisão mal feita. Se você tem as condições de estar presente no culto a Deus, esteja presente, porque a sua presença encoraja aos outros e a você mesmo, você aprende, você é encorajado, como diz Hebreus 10, 23 a 25. Agora, eu quero dar um alerta antes de terminar. Em Mateus 24, 24, quem está falando aqui? Jesus. Marcos 13 e 22 diz a mesma coisa, mesmo autor das palavras. Ele disse, aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Ele não falou milagre, tá? Mas realizarão grandes sinais e maravilhas para, né? Ao fim de, se possível, enganar até os eleitos. Quantos irmãos que eu achei que fossem firmes, que hoje não estão mais na igreja, porque viram ou ouviram alguma coisa que, né, desviaram. Em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, o Paulo falou, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Maravilhas enganadoras. Quantas vezes que nós ligamos a televisão e vemos alguém lá e fazendo todo tipo de coisa, fazendo muito barulho e, né, dizendo que estão fazendo milagre. Conheça aquela pessoa que está recebendo aquele milagre. Não foi bem assim, não. Porque hoje em dia, biblicamente, se os apóstolos que morreram há quase 2000 anos, se eles não impuseram as mãos sobre a pessoa para passar a habilidade de realizar milagres, não está havendo milagre. Eu acho que eu não conheci nenhum dos apóstolos, né? Então, cessaram. Porque eles e mais uns 20 séculos que já passaram. Então, cuidado. Não seja enganado. Não ouça, como lá em 2 João, que eu também li hoje de manhã. Lá ele estava dizendo, cuidado, não siga qualquer pessoa, né? Você tem que ver se realmente são de Deus. Fechando então, em Efésios 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, versículos 20 e 21. Paulo, terminando uma oração, diz, àquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele, a Deus, seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Já fui pedido a repetir aquele curso que meu fisioterapeuta me pediu este ano. Então, Deus abençoando, neste ano devemos repetir aquele curso, falando, compreendendo o bem-estar. Por favor, esteja presente, porque nós falamos de muitas coisas que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. Tudo isto, Pai, para a glória de Deus. Quem sou eu? Carne fraca, Uma pessoa igual a você, pecadora, que quer fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca, e muitas vezes deslizo e faço que não devo, então não faço o que devo. Mas nós juntos, de mãos dadas, podemos chegar ao céu. Quero te ajudar. Por favor, me ajude. Glória a Ele. Então, vamos levantar e cantar agora.